E na semana passada a gente viu verbos. E eu lembro que eu falei para vocês que a gente não ia passar conteúdo. Vocês lembram disso? Hello, boa tarde, Raíssa. Vocês lembram que a tia falou que não ia. Não, vocês lembram que a tia falou que não ia passar o conteúdo, que a gente ia voltar e ia ver verbo novamente, porque verbo não é algo que, tipo, você aprende e fica. É algo que você aprende e sai aqui, ó. Então, a gente tem que estar, tipo, revisando. Então, a gente vai ver... Só um minutinho. Deixa eu ver se eu só não me confundi se é esse mesmo. É esse mesmo. Oxe, agora nem eu me vejo, nem vejo vocês. Mas, enfim, eu acho que se eu colocar assim, eu consigo ver vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação que a tia está colocando? Ó, a maneira como a tia está apresentando, a tia não está conseguindo ter acesso ao chat. Então, se durante a explicação tiver alguma dúvida bem extrema, você pede licença, habilita seu microfone, pede licença sem problema nenhum, tá bom? Porque, tipo assim, ou eu acompanho o slide ou eu acompanho o chat, porque não dá pra. Ou eu logo em duas contas, mas eu prefiro não logar, porque meu celular fica chegando mensagem no celular e vai acabar vocês escutando o barulho também. Então, vocês podem ativar o microfone na hora que vocês acharem que melhor convier para vocês, tá bom? Então, assim, na semana passada a gente viu um pouquinho do pretérito indefinido, né? Só um minuto. E eu tentando mexer aqui. Eu acho que eu consegui ativar aqui para me ver o chat de vocês. Na semana passada a gente viu o pretérito indefinido. E a gente viu que é aquele pretérito que é um passado, mas que é um passado que ainda não foi resolvido. Cuidado com o que vocês escrevem no chat, porque existe uma coisa chamada respeito, educação. Então, você pode tratar o seu coleguinha como você acha ou como você pensa que deve chamar, não. Uma colega apenas fez uma pergunta e outra logo respondeu de boas. Então, cuidado com a maneira como vocês respondem os colegas, viu? Porque na sala de aula não permite, então no chat também eu não vou permitir. Então, assim, aos demais, viu? Vocês não há necessidade dos demais ouvirem o carão. Mas, enfim, vamos aqui ao pretérito indefinido. Então, como o próprio nome já diz, é um pretérito, né? Então, é um tempo verbal que ele está no passado. Só que o pretérito indefinido, ele é um passado que ainda não foi que ainda não foi resolvido. Então, assim, não, Isabelle, não existe isso na minha aula, viu? Eu não permito, tá bom? Então, assim, o pretérito indefinido, voltando para a aula, eu não quero mais conversação no chat, viu? É um pretérito que ainda não foi resolvido. Ou seja, é algo que tá bem recente, tá tipo assim, aqui, muito próximo de você, e ainda precisa ser concluído. Então, é justamente isso. O pretérito indefinido é algo que eu não resolvi ainda. Como a Raíssa colocou aí,
por favor, deixa a frequência para o final da aula, tá bom? É algo que ainda não foi concluído. É algo que, na verdade, já passou, mas eu preciso ainda resolver algo, digamos assim, ainda ficou algo para ser resolvido. Então, assim, acompanha o slide. Fíjate en las acciones siguientes a que hacen referência. Eu coloco assim, ó. El año pasado trabajé durante todo el verano. No ano passado, eu trabalhei durante todo o verão. Quando volvi de Noruega, traje alguns regalos para minha família e meus amigos. Quando voltar de Noruega, traga alguns presentes para minha família e meus amigos. À noite, nos acostamos muito tarde. À noite, ou pela noite, dormimos muito tarde. Mi novio e eu nos conhecimos há 4 anos. Meu noivo e eu, perdão, meu namorado e eu, novio em espanhol é namorado, namorado lá é enamorado, com ezinho na frente. Então, meu namorado e eu nos conhecemos há 4 anos. Então, eu tenho 4 frases onde eu tenho exemplos de pretéritos que não foram concluídos. São de passados que, tipo, quando eu falo assim, ó, eu trabalhei durante todo o verão, significa que provavelmente durante todo o verão desse ano eu vou trabalhar novamente. Aí, quando eu falo assim, à noite, nos acostamos muito tarde. De noite, nós dormimos muito tarde. Então, é o nosso costume dormir muito tarde. Então, provavelmente, nos outros dias, nós também vamos dormir muito tarde. Então, assim, faz-se referência. Eu até botei uma seta. Não sei se vocês conseguem acompanhar a mãozinha. Estão vendo? Ó? Passado. Eu estou falando agora de um passado que provavelmente vai se repetir no futuro. Ficou claro a definição de pretérito indefinido? Lembrando que a gente ainda nós não estamos conjugando os verbos. Por enquanto, nós só estamos entendendo a definição. O que é esse verbo? Deu para entender, ó? É eu agora. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a mãozinha dentro do slide que está passando. Ó, a mãozinha. Sim? Pronto. E eu acredito que sim, porque a segunda chamada é só para quem não fez, né? Então acho que sai da sala para fazer o. Sai da aula para fazer a segunda chamada, só quem não fez, os demais permanecem assistindo a aula, igual da outra vez, tá bom? Ó, então sou eu hoje, a Paula agora, tipo, falando que ontem eu dormi tarde. Não, ontem nós dormimos tarde, então é um costume nosso, então provavelmente no futuro eu vou continuar dormindo tarde, por quê? Porque é algo do meu passado que ainda não foi tão bem resolvido. E vamos começar as regrinhas de utilização. A primeira, eu utilizo o pretérito indefinido para expressar uma ação passada e terminada em pouco tempo. Tipo, dormimos tarde. Quando? Ontem. Ou antes de ontem. Então, é algo muito perto de você. Então, geralmente, uma coisa que eu não sei se eu botei aí, mas geralmente o pretérito indefinido, ele vem perto de um marcador temporal. E o que é um marcador temporal, tia? É algo na frase que dê ideia de tempo. Tipo, na aula passada tinha uma questão com essa palavra aqui, ó. O chat agora, viu, ó? Ayer. Vocês lembram? Tinha uma questão que aparecia essa palavra, ayer. Vocês lembram? O que significa ayer? Que a pronúncia certa é ayer. O que significa ayer? Alguém lembra?
Adieu, dormi muito tarde. Isso mesmo, Raíssa, ontem. Adieu significa ontem. Então, quando eu já uso um marcador temporal, tipo ontem, antes de ontem, amanhã, hoje cedo, logo mais, já significa que é um verbo indefinido. Por quê? Porque ele já traz o marcador temporal dele. Por quê? Porque já significa que ele não terminou ainda. Deixa eu voltar aqui para o slide, que toda vida que eu vou para o chat, meu slide sai. Aí o exemplo, ó. Ayer estuve nel cine. Ontem eu estive no cine. Aí esse aqui é um verbo irregular, por isso que ele tá assim, estuve, meio estranho a escrita. Aí vem, ó, el verano passado estuve em La Playa. Tia, qual é o marcador temporal dessa frase? Verano passado, ou seja, o verão que passou. Então, provavelmente, no verão deste ano e no verão do próximo, no verão de outro, a pessoa também vai viajar, seja para praia ou seja para outro lugar. A ação passada e terminada, tudo ok? By yourself. Só, né, eu acho que nem todo mundo. Ó, só repetindo, já que alguns não entenderam. Como o pretérito ele é indefinido, você não sabe se ele foi concluído. Na verdade, ele é um passado que ele vai se repetir. Então, quando eu falo, eu comi maçã, provavelmente eu ainda vou comer. Ou eu vou repetir. Por quê? Porque é algo que eu gostei. Então, isso é um pretérito indefinido. Quando eu falo, hoje comi maçã, eu tenho um marcador temporal. O que é um marcador temporal? É uma palavrinha que vai dizer em que tempo tá a tua frase. Se ela tá no passado bem longe, tipo essa aqui, ó, o verão passado, tipo ano passado, ou se ela tá num tempo bem pertinho, ó. Ontem, que é aqui, ó, onde a gente tá marcando no slide, ó, que foi ontem, eu estive no cinema. Agora, tudo ok? Acho que tentei explicar agora bem mais simples do que a primeira vez. Gente, é porque verbo realmente assim, é um pouquinho complicado. Mas acredito que não seja aquela coisa que não dê para ser entendida, não. Vamos aqui. Nessa lâmina aqui, eu vi que é uma ação passada e que terminou há um tempo e que eu vou poder repetir, né? Agora eu tenho outra maneira de usar esse verbo. Quando eu vou falar de um momento determinado, tipo, hace um ano estuve em Chile. El dia 15 de fevereiro estuvimos, aí empolgação aqui, botei dois U sem querer, em Buenos Aires. Ou seja, são coisas que eu já fiz, foram fixas. Tia, mas a senhora não disse que o indeterminado eu ainda não concluí, eu ainda vou concluir? Mas também pode ser algo que eu já fiz, mas só fica o desejo de fazer de novo. Por exemplo, há um ano eu estive no Chile. Quem não gostaria de voltar ao Chile? Eu acho que o que fica mais fácil para vocês entenderem o pretérito indefinido é que dentro da frase vai ter os famosos chat. Chat não, viu? Porque eu estou indo para o chat. Os famosos marcadores, errei a palavra, textuais. Ontem, antes de ontem, semana passada, há um ano, verão passado, à noite, daqui a um ano. Então, geralmente, frases que possuem esses marcadores, elas estão no indefinido. Próximo uso.
Geralmente, ele é usado para escrever biografias. Tia nem botou exemplo. Por que a tia não botou exemplo? Como é que eu vou botar exemplo de uma biografia? Eu ia ter que botar a biografia inteira de uma pessoa aqui. Então, eu vou só explicar. Quando a gente vai fazer a biografia da vida de alguém, a gente começa a falar as coisas que ela fez no passado até o recente. Por exemplo, um dos assuntos ano passado que ficou no auge das primeiras. Vou sim. Uma das coisas que ficou, tipo, no auge ano passado foi a biografia não autorizada da Anitta, que o Léo Dias estava publicando. Inclusive, já tem pré-venda, ou já teve, não sei. E se ele foi falar dela, obviamente ele usou marcadores temporais. E quando eu uso marcadores temporais, eu tenho que mostrar se foi passado, presente ou futuro. Como é uma biografia, é algo do passado. Então, provavelmente ele começou. Ela nasceu em tal lugar, morou por tantos anos, conviveu com tantas pessoas. Então, eu começo a usar verbos, no passado. Isso são verbos no pretérito indefinido. Então, verbos usados em biografias são verbos no passado. Aí, exemplo aqui de uma biografia. Alguém quer ler para mim, por favor? Alguém poderia ler, por favor? Pode, Raíssa. A tia tá me escutando? Tô baixo, mas eu acho que é o meu fone que tá baixinho. Deixa eu aumentar aqui. Realmente era o meu fone. Agora pode falar. Shakira nació en la ciudad de Barranquilla, Colômbia, em el 2 de fevereiro de 1977. Iniciada em la música desde la edad de 5 años, demonstrou através de los cantos y danzas de sus ancestros árabes uma excepcional disposição artística, evidenciada hoy por ser una de las artistas de mayor pro, por, tinha que falar Projeção. internacional. Aí é basicamente só o início mesmo da vida da Shakira. E aparecem dois verbos no pretérito indefinido, Nasceu, ela nasceu, e demonstrou, ela demonstrou. Então, traduzindo, Shakira nasceu na cidade de Barranquilha, Colômbia. Então, muita gente acha que a Shakira é espanhola, a Shakira não é, né? Ela é colombiana, viu? Ela é velha, embora ela tenha carinha de adolescente. Então, como a Raíssa colocou aí, a Shakira é bem já, tipo assim, não é muito velha, não. Mas ela já passou dos seus 30 e tantos há muito tempo. Então, assim, e iniciou na música desde os 5 anos, demonstrou através dos cantos e danças seus ancestrais árabes uma excepcional disposição artísticas. Então, assim, a Shakira, os ancestrais dela são árabes, então é por isso que ela tem uma destreza muito grande para dança árabe. Eu não sei se vocês já viram, qualquer música que ela bota, ela sempre tá dançando, que tipo, parece que ela tá fazendo dança do ventre. Pronto, a Maria colocou aí, ela tem exatos 43 anos, né? Com carinha de 15, linda, deusa, né? Não é porque eu sou fã, não, é porque é a mulher mesmo, viu, meu povo? Evidenciada hoje por ser uma das artistas com maior projeção internacional. Por que, que ela é uma artista com projeção internacional? Meu povo, a Anitta é poliglota. O país que ela chegar, ela não passa vergonha. Ela sabe falar a língua, literalmente. Tia, o que é uma pessoa poliglota? É uma pessoa que fala várias línguas fora a sua. Então, por exemplo, a Shakira fala espanhol, português, italiano, inglês.
Ela fala árabe, que é dos ancestrais delas, e mais um ou outros aí, que eu não faço nem a mínima ideia. Porque ela deve falar bem mais. É, geralmente, quais são as pessoas que são poliglotas, assim, que não são de meios artísticos, deixa eu ver. Os bispos, porque tem que viajar muito, alguns padres são também, pessoas que precisam trabalhar em companhias aéreas, para você trabalhar em, tipo, como comissário de bordo, piloto, algo do tipo, você precisa falar mais de duas línguas. Enfim, não vamos nos aprofundar aqui. Aí um pouquinho mais da Shakira. Raíssa, você pode continuar a leitura, por favor? Oi, tia. Pode continuar. Posso. A la edad de 8 años comenzó a escribir y componer canciones. Una de las primeras canciones que escribió se llama Tus gafas oscuras. Participó por primera vez en el concurso televisivo Buscando Artista Infantil em el año de 1988, que transmitia la cadena regional de la costa colombiana Telecaribe. Shakira ganhou dicho concurso durante 3 anos consecutivos. Na idade de 8 anos, lembrando que os verbos que estão em destaque são os verbos que estão no indefinido, né? Aí, tia, por que tá sempre no ganhou, escreveu, participou, viveu? Por que tá sempre terminado no O? Porque é uma biografia. Então, se é uma biografia, é algo que já passou, e se é da Shakira, é ela. Então, é ela que começou, ela escreveu, ela participou, ela ganhou. Só para deixar claro o tempo verbal, viu? Com a idade de 8 anos, começou a escrever e a compor canções, né? Tipo, 8 anos de idade, a mulher já fazia canções, né? Uma das primeiras canções que escreveu se chama Tu Gafas Oscuras. É bem bonitinha essa música. Para quem tinha 8 anos quando fez, acho que sim. Mas eu não queria ir aqui no Brasil, que ela iria cantar muita música brasileira, porque ela faz isso. Por ela ser poliglota, quando ela chega no país, ela acaba botando a música dela no estilo musical daquele país. Mas enfim, né? Essa música, Tu Garfas Oscuras, é uma música muito bonita, né? É estilo romântico, é uma coisa mais, uma pegada mais leve. Mas apesar dela ter 8 anos na época, não era estilo Chiquititas, é bem, bem romântica mesmo, essa música. E a tradução significa Teus Óculos Escuros. Participou pela primeira vez de um concurso televisivo que se chamava Buscando Artista Infantil, que foi no ano de 1988, né? Que foi transmitido pela cadeia regional, ou seja, era uma emissora regional, como se fosse essas nossas daqui, que são as de Fortaleza. E ela ganhou por 3 anos consecutivos. Então, ela participou por 3 anos, e por 3 anos ela ganhou como a melhor artista infantil da região dela, né? Então, um exemplo aí de biografia para que vocês possam saber como utilizar o verbo no indefinido. Para saber usar verbo no indefinido, eu preciso usar o quê? Marcadores temporais. E eu estou dando um monte de exemplo aqui para vocês. Ayer, anteayer, anoche, a finales de, aquel, esse ano, etc. Passado, passada, passados, passadas. Durante mucho tiempo, muchos años, en abril, mayo, verano, 1998, 2009, un día, una vez, aquella vez, etc. Hace unos dias, semanas, meses ou anos.
Aí tem exemplo de alguns marcadores temporais que quando eu vou estar só um minuto aqui, gente. Aqui a porta que abriu, só um minuto. Foi só uma paradazinha técnica, foi rápido, perdão. Falhas técnicas acontecem. Deixa eu voltar pro slide. Então, assim, todos esses marcadores aí, eles aparecem em frases que tenham verbos no pretérito indefinido. Então, você pode saber conjugar, você pode não saber conjugar, mas, por exemplo, você consegue identificar se você vê uma dessas palavrinhas aí. Tia, é só essas aí? Não, tem muitas mais. Só que eu coloquei aí só as mais importantes, aquelas mais práticas. E aqui tem o verbo em si já conjugado. Lembrando que, meu povo, deixa eu conversar no chat. Lembrando que a gente já viu esse verbo, vocês já viram essa tabela, então aqui só é uma revisãozinha, tá bom? Então, o verbo trabalhar, yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, nosotros trabajamos, vosotros trabajasteis, ellos trabajaron. Comer, yo comí, tú comiste, él comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos, ellas e ustedes, né? Que eu não botei todos, botei só o primeiro. Comieron. Escribí. Yo escribí. Tú escribiste. Él escribió. Nosotros escribimos. Vosotros escribisteis. Ellos escrevieron. Então, deu para perceber, ó, que a conjugação do ER é igual à conjugação do IR. Basicamente, ó, eu até deixei em destaque, ó, em letrazinhas mais escuras, tá vendo, ó? Basicamente, é a mesma conjugação verbal, o ER e o IR. Aí, na semana passada, a gente testou assim, eu ia dizendo verbos e vocês iam colocando a conjugação no chat. E a gente vai fazer hoje novamente, que eu quero ver se realmente fixou o conteúdo de vocês, porque na próxima semana a gente já vai passar para outro conteúdo, tá bom? Então, assim, vamos lá. O verbo amar no nos outros. Amar no nos outros. É só olhar a tabela que está fixada no computador de vocês. Ou no celular, não sei onde vocês assistem às aulas. O verbo. Eu vou fazer assim, eu vou. Ah, não, mas se eu digitar, sai do slide. O verbo. Andar no tu. Andar no tu. O verbo morir no vosotros. O verbo morir no vosotros. O verbo morir no vosotros. Moristeis. Não esqueçam do i, viu? Moristeis. É só acompanhar aqui, ó. Verbo morir termina com IR, ó, tá vendo?
E aqui, ó, os outros, ó. Moristeis. O verbo salir no Helios. Salir no Helios. Olha a terminação, ó. I-E-R-O-N. Viu? Tem gente esquecendo o Ezinho aqui, ó. Que a tia tá passando a mãozinha em cima. Então, salieram, né? Então, aqui, essas são as formas regulares. Mas também existe as formas irregulares, que eu lembro que na semana passada eu até falei assim, gente, a gente não vai focar essa semana nas irregulares, essa semana a gente vai ver as regulares apenas. Então, vamos para as irregulares agora. A gente vai iniciar e vai ver as demais na próxima aula, tá bom? Então, ó, lembra do verbo estar, que apareceu em duas frases assim, ó, estuvo e estuvimos, até que fica tipo, nossa, que estranho. Então, assim, ó, quando eu digo no português, onde você, onde você esteve essa noite? Eu falo assim, ó, vou colocar no chat, esteve, mas o verbo é estar, terminando com a R. Por que fica esteve? Porque é um verbo irregular. Então, no espanhol, ele vai ficar estuve. Então, eu vou responder estuvo en la casa de minha amiga. E no português, estive na casa da minha amiga. Eu selecionei 3 verbos irregulares para começar, que é o verbo estar, e o verbo fazer, e o verbo poder. Tia, existem outros, bem mais. Existem bem mais do que esses. Por que só esses para começar? Porque são os que vocês mais vão utilizar. Não adianta eu colocar um monte de verbo aqui que você não vai utilizar. Então, a gente vai usar o que a gente realmente vai utilizar nos TDs, o que a gente realmente vai utilizar nas atividades do livro. E dentre eles tem o verbo estar, o verbo ser e o verbo poder. Então, estar, yo estuve, tu estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron. No hacer, yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. No poder, yo pude, tu pudiste, ele pudo, que não é o pudo o cachorro, mas parece muito, só lembrar do pudo o cachorrinho. Nós outros pudimos, vosotros pudisteis, eles pudieron. Lembrando que não tem só esses, tem bem mais, porém foi escolhido esses, por quê? Porque são os que vocês mais vão utilizar. Tia, eu não entendi. Tia, eu não consegui pegar os verbos irregulares. É por isso que esses verbos vão ficar lá no Google Sala de Aulas. Por que ele vai ficar lá? Para que quando a gente vá fazer exercícios, para que a gente vá responder atividade do livro, vocês tenham a tabela para que vocês olhem e consigam responder. Porque verbo, você precisa disso, você precisa da tabela para poder ir acompanhando e ir respondendo. Então, por exemplo, tia, mas eu não tenho acesso ao Classroom. Gente, vocês têm essa tabela, eu não lembro se é o mesmo verbo, mas eu lembro que o verbo está tá lá. No livro tem a tabela dos irregulares também, viu? Então, da mesma forma que tem no slide, o livro também tem. É o mesmo conteúdo. A tia só está explicando novamente, porque gramática nós precisamos repetir, tá bom? Então, assim,
Tem mais 3 verbos, que é o verbo saber, tener e caber, que são muito utilizados, principalmente esses dois aqui, ó, saber e tener. Não tem os verbos, então ainda bem que eu coloquei no slide. Saber e o tener, que são os que vocês mais vão utilizar também. E aqui são formas irregulares, a gente não vai focar nessa parte aqui, não agora. Essa parte que a tia tá mostrando agora, são a parte que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? E por que que algumas palavras mudam, ó, tipo, do i pro e, ó, igual tá acontecendo aqui, ó, o i aqui, aí com e com i. Então, assim, essa parte que tá em azulzinho, propositalmente, é porque a tia dividiu o slide em 2 aulas e vai ter o exercíciozinho. Então, lá no Classroom de vocês, a tia vai cortar esse slide e só vai colocar ele para vocês lá até essa parte aqui, ó, dos verbos irregulares. Essa parte que está em azulzinha não vai aparecer para vocês. Por quê? Porque é assunto para a próxima aula. Ficou entendido? Então, assim, sobre a frequência, não se preocupe, que a tia já tirou aqui um print da tela para ver os nomes de quem está participando da aula, viu? Então, com isso, não precisam se preocupar. Meu Deus, cadê que o negocinho saiu? Gente, só um minuto. Saiu o slide para vocês, saiu agora. Que eu não achei a opção para a apresentação. Saiu, né? Pronto. Então, assim, dá um tchau para vocês, que a gente tem que preparar o slide para deixar na sala nesses últimos 2 minutinhos que tá faltando. E desejar um feliz dia do amigo para vocês, viu? Hoje é dia do amigo. Felicitem aqueles que estão sempre do lado de vocês, né? Que estão sempre ali com o ombro amigo do ladinho de vocês. Então, feliz dia do amigo para todos vocês. Um cheiro bem grande e até a próxima aula. Beijos de luz.